A segunda semana do PET 1 de Química do primeiro ano do ensino médio. A primeira semana abordou, né, a evolução dos modelos atômicos. Então a gente teve lá como primeiro modelo atômico o modelo de Demócrito, né, que era baseado em concepção filosófica, né? Ele acreditava na época que tudo que existia ao redor na época era feita, né, pela união de três elementos, que era água, ar, terra e fogo. 4 elementos na verdade. E aí, 2.200 anos após, né, o modelo de Demócrito, a gente tem o modelo de Dalton, que é uma bola maciça baseada já em resultados experimentais. Então Dalton acreditava que o átomo era uma bola maciça e indivisível. Aí 100 anos depois, a gente tem o modelo de Thomson, que é, né, uma pasta positiva incrustada de elétrons negativos. Então ele já descobriu a carga que é a ampola de Clocks. Então através de resultados experimentais ele descobriu, né, que o átomo tem cargas positivas e negativas, né, tudo misturado aqui. Aí mais adiante a gente tem o modelo de Rutherford, que é o modelo planetário, onde ele descobriu as camadas, que o átomo ele não é maciço e indivisível, mas sim um núcleo maciço bastante denso e a eletrosfera grande espaço vazio. E aí, 2 anos depois, o Bohr, né, através do seu experimento, ele colocou, né, que os elétrons eles saltam de um nível para o outro, e quando ele salta do nível menor para maior, quando ele retorna, ele libera uma quantidade de luz que pode ser visível ou não. E depois de 10 anos, a gente tem o modelo atual, né, que é os modelos dos orbitais atômicos, né, que a eletrosfera é uma nuvem de elétrons, então a gente não tem uma órbita. E aqui a gente tem o modelo, né, como que é representado o átomo. Então a gente tem o núcleo do átomo. Então no núcleo do átomo, onde tem a maior carga, a maior massa dele está concentrada aqui no núcleo, a gente tem os prótons, né, que são partículas positivas, e a gente tem os nêutrons, né, que não tem carga. E a gente vai ter ao redor desse núcleo a eletrosfera. Então a eletrosfera, a gente tem os elétrons, que são cargas negativas. Aqui a gente tem uma representação do tamanho do átomo. Então o núcleo do átomo ele é muito pequeno em comparação ao tamanho dele todo. Então se a gente comparar esse núcleo em relação ao tamanho do átomo, a gente vai fazer a seguinte comparação. A gente vai imaginar que a eletrosfera aqui, que envolve o átomo, seja um estádio de futebol, e aqui o núcleo dele é uma bolinha de gude, então uma bolinha bem pequena. Então, e nessa bolinha é onde se encontra a maior massa do átomo. Então nessa bolinha a gente se encontra o que? Os prótons e os nêutrons. A gente tem a carga dos elétrons e dos prótons. Então a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a carga de um próton 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o nêutron, a carga é zero, não tem carga. Aqui a unidade de carga, então os elétrons é menos 1 e um próton é mais 1 e o nêutron é 0. Agora a gente tem aqui a representação de 3 átomos de hidrogênio. Então aqui eu tenho o hidrogênio, aqui eu tenho o deutério, né, do hidrogênio, aqui o trítio do hidrogênio. Então são 3 átomos de hidrogênio cuja ele possui o mesmo número de prótons. Então a gente pode dizer que eles são isótopos, esses átomos aqui. Isótopos possuem o mesmo número de prótons, né, e número de massa diferente. Então quando a gente vai representar um átomo, a gente vai fazer a seguinte comparação. O átomo sempre ele vai ser representado, por exemplo, um átomo qualquer por X. O número de cima significa a massa desse átomo, é representado pela letra A. E o Z é o número atômico ou o número de prótons, que é o mesmo. Então o número de cima é a massa e o número de baixo é o número atômico. Aqui a gente tem, ó, que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutron. Então o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutron. E aí a gente tem também as semelhanças atômicas. Então iso significa igual. Então a gente tem aqui, ó, átomos isótopos. Então lembra desse P, que é prótons. Então são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros, então o A é a massa. Átomos que apresentam a mesma massa.
isótonos, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, e isoeletrônico, átomo que apresenta o mesmo número de elétrons. Então aqui a gente tem a semelhança, né, que a gente pode encontrar nos átomos. Igual eu disse aqui para vocês, que esses 3 átomos aqui eles são isótopos. Por quê? Ele possui o mesmo número atômico. O número atômico é o mesmo número de prótons. Então, se ele possui o mesmo número de prótons aqui, ó, prótons 1, 1 e 1, ele é átomos isótopos. E aí a gente tem essa fórmula aqui, ó. Então a fórmula, a gente tem a massa é igual ao número atômico, né, que é o Z, mais o N. Então para mim achar a massa, eu vou somar o número atômico do átomo mais o número de nêutron. Ou neutro, que é igual ao A menos o Z, que é o número de massa menos o número atômico, né, desse átomo. Aí eu encontro o número de neutro dele. Aqui foi o que eu disse, ó, agora há pouco, né? Então isótopos, P, átomos que apresentam o mesmo número atômico, né? Então o mesmo número atômico, a gente tem aqui o exemplo aqui de cloro 35 e o cloro 37, porém ele apresenta, né, o mesmo número atômico aqui, 17 nesse da esquerda e da direita 17 também. Então eles são átomos isótopos. Aqui eu tenho um exemplo de átomos isóbaros. Então A é a massa. Então átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas que possuem o mesmo número de massa. Então a massa desse cálcio aqui é igual à massa do argônio. Então átomos que apresentam a mesma massa, ele é chamado de isóbaro. Isótonos, átomos que apresentam o mesmo número de nêutron. Então, para a gente achar o número de nêutron, a gente tem que pegar a massa desse átomo menos o número atômico dele. Então, o número de nêutron é igual, a massa dele é 26 menos 12, que é igual a 14. Então, eu tenho aqui o magnésio com 14 nêutrons e tem o silício também, que é 14. Então, massa menos o número atômico dele, então, que é 14. Então, átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos. Então, magnésio e silício é um exemplo de átomos isótonos. Isoeletrônicos são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês essa carga aqui, ó, quando é mais 1 e menos 1, menos 2. Então, aqui a gente tem o número atômico dele e o número de massa, né? Desculpa. Aqui eu tenho massa, que é o A. E aqui embaixo, o 11 é o número atômico, que é o Z. Então, para mim achar o número de nêutrons, né, desse átomo, a gente vai perceber o seguinte: o número de elétrons dele, de um átomo neutro, é igual ao número de prótons. Como aqui é mais 1, significa que ele perdeu um elétron. Então ele tem um elétron a menos aqui, ó, no prótons. Então por isso que aqui é 10. E aqui no oxigênio é a mesma coisa. Se tem menos 2, significa que ele recebeu 2 elétrons. Então se o prótons é 8, então ele recebeu 2, vai ficar com 10. Então átomos que apresentam o mesmo número, né, de elétrons. Então ele é chamado de isoeletrônico. E aqui a gente tem a tabela periódica. Essa tabela periódica, aí cada legenda ela vai representar, por exemplo, a massa, o número atômico num lugar diferente. Então essa tabela periódica aqui, a gente tem aqui, ó, o símbolo do elemento químico, né? Aqui a gente tem a legenda. Em cima a gente tem o número atômico do elemento. Embaixo eu tenho aqui o nome do elemento e aqui a massa atômica do elemento, o peso, né, o peso atômico dele, que é a massa dele. E a gente tem que tomar cuidado porque tem tabelas que ele, ao invés de trazer o número atômico em cima, ele vai trazer a massa em cima. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes traz do lado aqui, né? Então, por exemplo, o hidrogênio. Aí a massa a gente costuma arredondar. Então, por exemplo, o hidrogênio, qual que é a massa dele? Vamos olhar na legenda aqui. A massa é esse número que está embaixo. Então, se a gente pegar o hidrogênio aqui, ó, jogar ele para cá, a gente vai ter esse, ó, o hidrogênio. Então lembra, ó, o número de cima é o A, que é a massa, o de baixo é o Z. Então ele vai ficar assim, ó, o hidrogênio, qual que é a massa dele? 1, né? E o número atômico dele também é 1. Se a gente pegar um outro elemento ali, ó, vamos pegar o lítio, o Li. Como que eu represento o lítio aqui? Então o lítio, o número atômico do lítio é 3 e a massa dele 6,94. Vamos aproximar para 7. Então a massa dele aqui é 7 e o número atômico dele é 3. Então aí a gente tem essa representação aqui, ó. Sempre o número de cima é a massa, o número de baixo é o número atômico, quando você retira ele aqui da tabela periódica.
Aí cada tabela é diferente, vocês têm que olhar na legenda dela. Vamos pegar aqui agora um elemento, por exemplo, cálcio. Então o cálcio aqui, a gente tem a massa dele que é 40, olhando na tabela periódica, e o número atômico dele é 20. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui do cálcio 2+. Então aqui a gente tem o A, que a massa é 40 e o número atômico dele é 20. Aí a gente vai achar o número de massa, o azepem, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons. Vamos achar de todos esses dois átomos para vocês verem a diferença deles. Então aqui também, vamos pegar desse cálcio, número atômico, azepem que a gente fala. Prótons, elétrons e nêutrons. Então vamos resolver aqui agora. Então qual que é a massa desse cálcio aqui? Então a gente observa que sempre o número que está em cima é a massa. Então o A dele vai ser 40. Então a massa desse átomo é 40, que é a soma do prótons e nêutrons. Para mim achar o número atômico é esse que está embaixo, é o 20. Aí vocês têm que lembrar o seguinte, número atômico e próton sempre vai ser igual, então aqui também é 20. O número de elétron para um átomo neutro, então por exemplo, aqui ele não está carregado nem positivo e nem negativo, por exemplo, 2+, menos 2, então não está carregado. Para um átomo neutro, isso daqui também é igual. Então aqui vai ser 20. E para mim achar o N, eu vou jogar na fórmula. N que é igual ao A menos o Z. Então eu tenho aqui, ó, N que é igual, o A é a massa. Então qual que é a massa desse átomo? A massa desse átomo é 40, menos o número atômico dele. Qual que é o número atômico dele? 20. Então N vai ser igual a 20. Então aqui vai ser tudo 20. Né? Então aqui a gente resolveu esse exercício aqui, esse exemplo. Agora vamos fazer esse outro aqui. Lembrando, um átomo X, por exemplo, você tem aqui um átomo X, o número de cima é o A, que é a massa, o de baixo é o Z. E aqui você vai ter ele, se é íons ou ânion, né, a carguinha dele. Então vamos fazer esse aqui agora. Qual que é a massa desse cálcio aqui? 40. Então, 40. Qual que é o número atômico dele? 20. Qual que é o número de prótons? Número atômico e prótons sempre é igual. Então aqui também vai ser 20. Qual que é o número de elétrons dele? Aqui agora eu tenho carga. Então essa carga aqui, quando é mais aqui, significa que esse átomo ele doou elétrons. Então esse 2+ aqui significa que esse átomo aqui ele doou, né? Ele doa 2 elétrons. Então se é mais, significa que ele doou 2 elétrons. Então, como que vai ficar aqui? Se ele doou 2 elétrons, então a gente vai colocar o mesmo valor aqui, 20. Aqui não está 2+? Então, você vai colocar menos 2 aqui. Ó. Então, menos 2 que vai dar igual a 18. Se ele doou 2 elétrons, então ele vai ter quantos elétrons? 18. E o número de nêutron é o mesmo procedimento. N que é igual a menos o Z. Então, N, qual que é o valor do N? É o que a gente quer saber. A massa dele é 40 e o número atômico dele é 20. Então, N é igual a 20. Então, o número de nêutrons desse átomo vai ser 20 aqui também. Então, é dessa maneira que a gente resolve, né, esse exercício aí. Vamos fazer um outro agora. Então, o nitrogênio, a massa dele é 14 e o número atômico dele é 7. Aqui, vamos pegar agora o mesmo nitrogênio, vamos colocar nitrogênio 14 e aqui 7. Só que vamos colocar aqui que menos 3 aqui. Vamos colocar menos 3. E vamos achar o azepem dele. O A, o Z, o prótons, o elétrons e o nêutron. Então vamos achar o azepem. Desse outro átomo aqui também. Vamos colocar aqui o número de massa, o número atômico, o número de prótons, né? O número de elétrons e o número de nêutron desse átomo. Então o mesmo procedimento. Ó, um elemento, um átomo X, sempre o número que está em cima é o A. O de baixo é o Z. Aqui eu tenho um átomo neutro. Então ele não está carregado nem positivo e nem negativo. Então aqui qual que é a massa desse átomo? 14. Qual que é o número atômico dele? 7. Número atômico e prótons vai ser igual. Então aqui também vai ser 7. Elétrons, se é um átomo neutro, também vai ser igual. Então aqui vai ser 7. E número de nêutron a gente vai jogar na formulinha. N que é igual ao A menos o Z. Então N que é igual. Qual que é o valor da massa desse átomo? 14. Então a gente tem aqui, ó, 14 menos 7.
Então N vai ser igual a 7. Então o N aqui também vai ser 7. Nesse outro átomo aqui, ele já é um ânion, né? Está carregado negativo. Cátion quando está carregado positivo. Então ele é um ânion trivalente aqui, porque ele é 3 menos. Então a massa dele é 14. O número atômico dele é 7. Aqui a gente tem um número de prótons, também vai ser 7. O número de elétrons, se não tivesse esse 3 menos, também seria 7. Mas aqui a gente vai fazer o joguinho aqui, ó, 7. Como é menos aqui, você vai colocar mais, então, mais 3. Então essa carga aqui, no elétron, você troca de sinal aqui. Então, por exemplo, se aqui o prótons fosse 10, aí você vai colocar 10 mais 3, ia dar 13. Então, nesse caso aqui é 7 mais 3, então vai ser 10. Então, o número de elétrons é 10. E o número de nêutrons, basta jogar na fórmula. N que é igual a A menos o Z. Então, N que é igual a massa dele, que é 14 menos 7. Então, N é igual a 7. Então, o número de nêutron aqui vai ser 7. Vamos fazer mais um outro exemplo e a gente já vai partir para o exercício. Tá? Vamos pegar aqui agora o átomo de sódio, o Na. Então, ó, o Na, a gente tem aqui ó, 23, que é a massa dele, e aqui 11. Vou pegar esse outro Na, com a massa também 23, aqui 11 e aqui mais 1. Então, o mesmo procedimento. Vamos achar aqui o azepem. Azepem. Aqui o elétrons e nêutrons. Aqui eu tenho a massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons. Então, o azepem desse átomo. Aqui a mesma coisa. Vamos calcular aqui agora desses dois átomos aqui. De sódio, que é o Na. Então, qual que é a massa dele? Lembra lá, um átomo X, o número que está em cima é o A, o de baixo é o Z. A é a massa. Então, qual que é a massa desse átomo? 23. Qual que é o número atômico dele? 11. O número de prótons e número atômico é o mesmo. Ele é um átomo neutro aqui, não tem carga? É. Então, aqui também vai ser 11. Ah, e se aqui tivesse, por exemplo, menos 1 aqui? Então, aqui você ia somar 1, ia dar 12. Então, lembra que a carga que está aqui, no elétron aqui, você muda ela, coloca ela oposta. Se é menos aqui, é mais aqui. Se é mais aqui, é menos aqui, no elétron. E repete o prótons. E o número de nêutron é o mesmo procedimento. Ó, N que é igual o A menos o Z. Então, N que é igual o A, que é 23, menos 11. Então, N que é igual a 12. Então, aqui, o número de nêutron desse átomo é 12. Desse outro átomo aqui, o mesmo procedimento. O A é 23, o Z é 11, o prótons é a mesma coisa que o número atômico, que é o Z é 11. O número de elétrons, vamos colocar 11, por um átomo neutro, né? Se ele for um átomo neutro, é 11. Porém, aqui é mais 1, significa, então, se é mais 1, ele recebeu um elétron. Então, se ele recebeu um elétron, então aqui é mais 1, significa que ele doou um elétron. Então, se ele doou um elétron, aqui eu vou ter menos 1. Então, vai ser 10 aqui. Ó. Então, o número de elétron é 10. E o nêutron, o mesmo procedimento. N que é igual a A menos o Z. Então, N que é igual. Qual que é o A? 23. Qual que é o Z? 11. Então, N que é igual a 12. Então, aqui vai ser 12. Então, é isso daí. No exercício, no primeiro exercício aqui, ele está pedindo aqui. O oxigênio possui 3 isótopos, né, na natureza. O oxigênio 8 e 16, 8 e 17, 8 e 18. Então aqui, esse exercício aqui, ele representou o átomo de forma errada, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o número que está maior é a massa, então ele deveria estar em cima. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse primeiro oxigênio que está representado de forma errada. Então a gente vai ver aqui, ó, que ele tem 16 e aqui é 8. Esse outro oxigênio, a gente tem aqui, ó, 17 e aqui eu tenho 8. Né? Eles são isótopos, apresentam o mesmo número de prótons. E aqui eu tenho um outro oxigênio que ele é 18 e aqui é 8. Né? Aí ele está pedindo aqui, ó, nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente igual. Então vamos achar o número de nêutron aqui. Ó. Vamos fazer o azepem. Então aqui eu tenho o A, o Z, o prótons, o elétrons e o nêutron. Então vamos achar aqui de cada um deles, para a gente responder esse exercício. Nesse outro átomo aqui também eu tenho o A, o Z, prótons, o elétrons e o nêutron. E aqui também eu tenho o número de massa,
eu vou ter o número atômico dele, eu vou ter o prótons, eu vou ter o elétrons e vou ter o número de neutro dele. Então vamos achar de cada um deles. Então qual que é a massa desse primeiro aqui, ó? 16. Qual que é o número atômico dele? 8. Qual que é o número de prótons? É igual, vai ser 8. Qual que é o número de elétron? É um átomo neutro, então vai ser 8. E o N é só fazer o A menos o Z. Então vamos fazer aqui, ó, N que é igual ao A menos o Z. Então N que é igual, qual que é o A? 16 menos 8, então N que é igual a 8. Então aqui também vai ser 8. Aqui o número de prótons, não, o número de nêutrons desse átomo é 8, o número de prótons também. Já esse outro átomo aqui, qual que é a massa desse átomo? 17. Qual que é o número atômico dele? 8. Qual que é o número de prótons? 8. Qual que é o número de elétrons? Ele é um átomo neutro, também é 8. E aí, para a gente achar o número de neutro, a gente vai fazer N que é igual ao A menos o Z. Então, N que é igual, qual que é a massa dele? 17. Menos, qual que é o número atômico dele? 8. Então, N que vai ser igual a 9. Então, N aqui vai ser 9. Outro átomo aqui agora, a gente vai ter a massa dele 18, o número atômico dele 8, o número de prótons 8, o número de elétrons 8 e o número de neutro a gente vai fazer a conta. N que é igual ao A menos o Z. Então, N que é igual ao A, que é 18, menos o número atômico dele, que é 8. Então, N vai ser igual a 10. Então, aqui a gente vai obter 10. Então, respectivamente, eu vou ter aqui, ó, 8, número de neutro, né? 9 e 10. Então, vai ser a letra A resposta correta. Aqui agora, no segundo exercício, forneça os valores que substituem corretamente as lacunas da tabela a seguir. Então, aqui a gente vai ter o cálcio, né? A massa. Então, a gente vai ter... Ele está pedindo aqui a massa do cálcio, ele deu o número atômico, está faltando prótons. Então, a gente já pode completar aqui, ó. Esses dois aqui, sempre ele é igual, né? O número de elétrons também vai ser igual. Por quê? Aqui eu não tenho nenhum com carga positiva ou negativa. Então, quando eu tenho átomo neutro, número atômico, prótons e elétrons é igual. Então, a gente vai colocar igual. Então, aqui eu posso colocar 20, né? E aqui também eu já posso completar com 20. Aqui eu tenho 15, então aqui vai ser 15, né? E nesse número atômico aqui também vai ser 15. Nesse último aqui eu já tenho o número atômico do cloro, então o número de prótons 17, que vai ser igual. E no número de elétrons também vai ser 17. Então já completei. Agora a gente vai completar, a gente vai achar a massa dele. Então a fórmula eu posso usar a mesma. N que é igual ao A menos o Z. Então N, número de neutro, que é igual a massa menos o número atômico. Ou então eu posso também achar a massa é igual o N, porque vem para cá a troca de sinal. O N mais o Z. Então eu posso usar essas duas fórmulas, né? Qualquer uma dessas duas fórmulas. Então, para mim achar a massa desse cálcio, eu vou somar o número de neutro mais o número atômico dele. Então o número de neutro deu 20, com mais 20, 40. Então aqui eu já vou obter 40. Aqui ele deu o número de neutro. Então se eu jogar nessa fórmula aqui, eu consigo achar, né, o número atômico e o prótons desse átomo aqui. Então vamos jogar aqui, ó. Então o A do átomo de potássio. Então vamos colocar aqui o potássio A. Qual que é a massa do potássio? 39, que é igual o número de neutro dele. O número de neutro do potássio é 20. 20 mais o número atômico dele. Então eu tenho que passar números para o mesmo lado e letra para outra. Então vamos conservar esse 39. Aqui eu não tenho 20 positivo, então ele vai vir para cá para o primeiro membro negativo. Então 39 menos 20, que é igual o Z. Então 39 menos 20 vai dar 19. Então 19 que é igual o Z. Então o número atômico desse átomo é 19. Então a gente vai obter aqui 19, que é o número atômico dele. O número de prótons também vai ser 19 e o número de elétrons também vai ser 19. E agora o fósforo, que é o P, para mim achar a massa dele é só eu somar prótons, né, mais o número de neutro. Então a massa é essa fórmula aqui, ó, massa que é igual ao número de neutro mais o número atômico dele. Então a massa dele eu não tenho, que eu quero saber aqui. O número de nêutrons dele, né, do fósforo é 16,
então o número de nêutrons 16, mais o número atômico do fósforo, que é 15. Então 16 mais 15, a massa dele vai ser 31. Agora nesse último aqui do cloro está faltando o número de nêutron, então a gente vai substituir aqui, ó, N, que é igual a menos o Z. Então N, qual que é o número de nêutrons do cloro? O nêutron eu não tenho, então N, que é igual, qual que é o valor do A? A massa, né, do átomo de cloro é 35, então vai ficar 35 menos o número atômico, né, que é 17. 7, 28. Então aqui vai ficar 28. Então o número de nêutrons dele 28. Sobre as dimensões do átomo, a massa e a carga das partículas fundamentais, responda: por que todo átomo é eletricamente neutro? Então, a gente tem aqui que no seu estado fundamental, né, a unidade de carga do elétron vale menos 1 e o prótons vale mais 1 e o nêutron vale 0. Então todo átomo ele tende a buscar a estabilidade dele. Cite os tipos e explique o que são íons. Então a gente pode dizer que íons, né, eles são átomos ou grupos de átomos que têm carga positiva ou negativa. Ou seja, a perca de um elétron ou mais origina-se um cátion, um íons com carga positiva. Se um átomo ganhar um elétron, né, ele torna um ânion com carga negativa. Então isso que seria a resposta. A resposta vai ficar dessa maneira. Já o exercício 4, considerando as espécies químicas, então a gente tem aqui o átomo de cloro, agora ele já está representado de forma correta, mas um pouquinho distante aqui, ó, a massa está em cima e o número atômico embaixo, né? Só que ele tem uma carga aqui menos 1, então ele é um ânion. Aqui eu tenho outro átomo de cálcio, né, com massa 40 e número atômico 20. E aqui eu tenho um outro átomo de cálcio com massa 42 e número atômico 20. E ele é um cátion com carga 2+. E aqui eu tenho um átomo de cobalto, né, de massa 59 e número atômico 27 com carga 2+. O níquel com massa 59 e número atômico 28. E por último aqui o zinco. Ele está neutro, não tem nenhuma carga aqui, com massa 66 e número atômico 30. E aí podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, quais desses átomos apresentam o mesmo número de elétrons? Vamos fazer igual o que a gente aprendeu, né, agora há pouco ali nos exemplos. Vamos pegar os átomos e achar o azepem dele. Então vamos pegar aqui o primeiro átomo de cloro. Então eu tenho a massa dele 35 e número atômico aqui 17. Só que ele tem uma carga aqui, ó, um menos aqui, ó, menos 1. Então vamos achar aqui o azepem. Então vamos fazer isso daqui que a gente consegue. Vamos pegar aqui o cálcio também. Vamos pegar o cálcio, a massa do cálcio 40 e o número atômico dele 20. Vamos achar aqui o azepem. Vamos pegar o outro átomo de cálcio. Então aqui eu tenho cálcio 42 e aqui 20. E aqui ele está com íons, né? 2+ aqui. Então a gente vai achar a massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons dele. Vamos pegar agora o átomo de cobalto. A massa do cobalto é 59, número atômico 27, que está faltando o O, senão vira carbono. E aqui a carga 2+, né, do cobalto. Então o A, o Z, prótons, elétrons e nêutrons. Então vamos achar aqui agora. Mesmo procedimento aqui para todos. E aqui o níquel, o Ni, a massa do níquel também é 59. E aqui o número atômico dele é 28. Então a gente vai achar a massa dele, número atômico, prótons, o elétrons e o nêutron aqui desse átomo de níquel. E por último aqui eu tenho o átomo de zinco, Zn, que é 65 e aqui 30. A gente também vai achar a massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutron desse átomo.
Então vamos achar aqui do primeiro aqui, ó. Então a massa desse, vou mudar aqui de cor. Então, ó, a massa do cloro 35. O número atômico do cloro 17. O número de prótons dele também 17. O número de elétrons seria 17, mas ele tem aqui um menos aqui, ó. Então significa, né, que ele recebeu um elétron. Então aqui a gente vai trocar a carga, ó, mais 1. Então isso aqui é menos 1, é mais 1. Então aqui vai dar 18. Então esse primeiro aqui, ele tem 18 elétrons. E para me achar o N, a gente vai fazer aqui, ó, N que é igual a menos o Z. Então N que é igual a 35 menos 17. Então N que é igual a 18 aqui também. Então aqui vai ser 18 também. Vamos pegar agora esse cálcio aqui. O cálcio ele está neutro, ele não tem íons aqui, nem cátions, né? Ele não é um cátion com carga positiva ou ânion com carga negativa. Nesse caso aqui ele é um ânion, esse cloro aqui. Então qual que é a massa desse cálcio? 40. Então a gente vai colocar aqui. Qual que é o número atômico dele? 20. O número de prótons é o mesmo, 20. O número de elétrons também é o mesmo para um átomo neutro. E ele é um átomo neutro. Então, para a gente achar o número de neutro, a gente vai jogar na formulinha. N que é igual a menos o Z. Então, N que é igual... Qual que é a massa dele? 40 menos 20. Então, N que é igual a 20. Então, aqui vai ficar 20 também. E nesse outro átomo aqui, a gente tem aqui a massa 42. O número atômico dele, 20. O número de prótons vai ser 20, que é igual o número atômico aqui para todos é igual. Não muda. O número de elétrons também seria 20, mas aqui ele é mais, então significa que ele doou 2 elétrons. Então menos 2, que vai dar igual a 18 aqui. E o número de nêutrons a gente vai calcular aqui agora. N que é igual a menos o Z. Então N que é igual, qual que é a massa dele? 42 menos o Z, que é o número atômico dele, 20. Então N que é igual a 22. Então aqui o N vai ser 22. E esse cobalto, o mesmo procedimento. A massa dele é 59, número atômico 27, número de prótons 27, número de elétrons também seria 27, mas aqui é mais, então significa que ele doou 2 elétrons. Né? Se aqui só fosse um mais, significa que ele tinha doado 1 elétron. Se fosse 3 mais, tinha doado 3 elétrons. Aí seria menos 3, menos 2 ou menos 1. Nesse caso aqui, como ele doou 2 elétrons, então aqui muda o sinal, vai ficar menos 2, que vai ficar 25. Então o número de elétrons desse cobalto é 25. E o número de nêutrons a gente vai calcular. N que é igual a menos o Z. Então vai ficar N que é igual a, que é 59, menos o Z, que é 27. N que vai ficar igual a 32. Do níquel aqui agora, a massa dele é 59, número atômico dele 28, número de prótons também 28, número de elétrons também 28. Como ele não tem carga aqui, então ela vai ser igual, 28. E para achar o número de nêutron, a gente vai jogar na formulinha aqui, ó, N que é igual a menos o Z. Então N que é igual, qual que é a massa, né, do níquel? 59 menos o número atômico dele, que é 28. Então 59 menos 28, 31. Então o N aqui vai ser 31. E do zinco, a massa do zinco é 65. O número atômico do zinco é 30. O número de prótons também é 30. O número de elétrons também é 30. O número de nêutron, N que é igual a menos o Z. Então N que é igual a massa dele, 65 menos 30. Então N que é igual a 35. Então aqui, ó, daria, né, para a gente para perguntar aqui também, ó, quais desses átomos aqui, por exemplo, são isóbaros. Então aí a gente vai ver, isóbaros possuem o mesmo número de massa. Então a gente poderia dizer que o cobalto e o níquel, ó, é isóbaro, possuem o mesmo número de massa, né? Quais desses átomos aqui são isótopos? Isótopos possuem o mesmo número, né, de prótons. Prótons e número atômico é o mesmo. Então a gente poderia dizer que
o cálcio, esse cálcio aqui 40 e esse outro cálcio aqui, eles são isótopos, porque ele possui o mesmo número de prótons, ó, 20 e 20. Né? Então a gente tem essas semelhanças aí que, né, que foi discutido aí no início, né, dessa explicação. Só que esse exercício ele quer saber quais deles, né, apresentam o mesmo número de elétrons. Então vamos ver aqui, ó, elétrons aqui é 18, né, desse cloro 1 menos aqui. Aqui já é 20, aqui também é 18, e aqui é 25, 28 e aqui 30. Então, o que apresenta o mesmo número, né, de elétrons aqui é esse átomo aqui, né, e esse outro aqui. Ó. Então, a gente pode dizer que a resposta seria o Cl-1 e o cálcio 2+. Então, a resposta aqui desse exercício é a letra B.